dia, professores, colegas. Para mim é uma grande honra estar aqui apresentando para todos vocês, principalmente para os professores, que eu tanto admiro, e também, principalmente meus colegas da minha turma, o quarto ano A. Bem, meu trabalho ele fala sobre a justiça imputada na última geração. Alguns esclarecimentos precisam ser feitos. O primeiro deles é que esse é um trabalho na área sistemática. Então vocês provavelmente vão ver algumas questões sistemáticas, toda a Bíblia, não vão ver muitos pontos de exegese. George Knight ele fala que não é por acaso que os adventistas do sétimo dia têm constantemente acreditado em algum tipo de perfeição importante. Mesmo a leitura superficial de Apocalipse 14, o capítulo que é fundamental para a compreensão adventista deixa a pessoa com pensamentos de pessoas perfeitas no fim da história terrestre. E por que isso é muito importante a gente ver? Existe uma tensão entre a soteriologia e a escatologia. Que tensão é essa? Como Knight falou, se a gente for olhar, todas as pessoas, os adventistas do sétimo dia, elas têm uma visão de importância no texto de Apocalipse 14. Mas ele comenta que o motivo de vários movimentos legalistas dentro da igreja adventista acontecem justamente por causa disso. E qual que é essa tensão? É o que diz respeito. Você tem, na nossa soteriologia, uma visão onde a impecabilidade não tem lugar. Nós defendemos um ponto que é a impecabilidade, nós questionamos os pontos do perfeccionismo. Enquanto isso, nós temos na nossa escatologia um momento ímpar na história, onde ele é impossível de ser comparado com qualquer outro momento na história, onde se tem uma última geração que vai ter que viver sem Jesus Cristo no Santíssimo ou no Santuário Celestial, sem intermediação. E como é que a gente vê essa tensão na história da igreja? A gente pode ver, por exemplo, na crise pós-1844, da porta fechada, é uma questão relativa a isso. Crise de 1888, com a lei em Gálatas, também tocou nesse assunto, houve essa preocupação. Crise de 1950, com Andriessen, talvez tenha sido o momento em que essa tensão tenha ficado mais evidente. Também na crise de 1980, com Desmond Ford. Geralmente acontecem 3 tipos de situações em relação a essa tensão aqui. 3 problemas, que são os 3 problemas que geralmente acontecem. Um deles, a visão soteriológica que ignora a escatológica. Ou seja, você pega o ponto da soteriologia e você diz, isso aqui é o correto, nós vamos aplicá-la para a escatologia também. A segunda é uma visão escatológica que ignora a visão soteriológica. É justamente o contrário. E por fim, o dispensacionalismo, entre aspas, eu coloquei aqui, obviamente, é adventista. Essa primeira aqui, a gente pode ver um exemplo dela, não necessariamente quer dizer que esse foi o foco dele, mas no Desmond Ford, que pegou uma visão de salvação e sobrepôs a visão adventista de santuário. A gente vê aqui nessa aqui, da escatológica, que ignora a visão soteriológica, o Andriessen, que ele pegou uma visão escatológica e ele sobrepujou, ele ignorou a visão de soteriologia. E por fim, esse dispensacionalismo aqui, entre aspas, adventista, eu queria apresentar aqui algumas evidências que ele existe. A gente tem aqui um Maxwell que fala que a graça é o bastante apenas para a ressurreição, para a transladação seria exigido algo mais. Isso aqui é um texto que está naquele livro Perfection. E Norman Galley fala que não haveria mais justiça imputada após o fechamento da porta da graça. Esse texto aqui ele apresenta na puxaça do santuário. Então a gente começa a ver o quê? Por que eu chamei de dispensacionalismo? Porque você tem a visão de que até o fechamento da porta da graça existirá uma posição. A salvação pela graça, a justiça imputada seria o suficiente. E após o fechamento da porta da graça, a justiça imputada não operaria. Então, o foco desse trabalho é justamente verificar isso. Seria como resolver essa tensão entre soteriologia e escatologia. Então, o objetivo do trabalho é propor uma visão que seja aceita pela soteriologia e escatologia e verificar a existência de evidências da justiça imputada na última geração após o fechamento da porta da graça. É importante lembrar aqui que o trabalho não tem o objetivo de ser exaustivo ou de ser absolutamente conclusivo. O objetivo é verificar a existência de evidências. Óbvio que evidências, elas têm que ser analisadas numa luz maior, têm que ser mais questionadas, entre todos. Porém, o objetivo é justamente tentar encontrar essas evidências da possibilidade
de haver a justiça imputada na última geração após o fechamento da porta da graça. A metodologia para isso vai ser o estudo da natureza do pecado, a natureza das obras humanas, o estudo da perfeição cristã, o santuário e o Apocalipse. Então, outra observação que eu julgo ser importante é que nós não estamos apresentando aqui uma resposta, uma refutação ao perfeccionismo. Obviamente o perfeccionismo ele vai ser abordado incidentalmente, mas não é necessariamente uma resposta a isso. Então vamos lá. Primeiro, o estudo da natureza do pecado. George Knight ele coloca que diferentes visões de pecado levam a diferentes visões de salvação. Em outras palavras, se você vê pecado de uma forma, você vai construir seu conhecimento de salvação em cima daquele ponto ali, do pecado, daquela visão de pecado. E existem mais ou menos 3 visões de pecado principais, que eu apresentei aqui. Uma delas é comportamental. Pecado seriam atos específicos, ou seja, não seria uma visão mais reducionista, quebra da lei. Uma visão de natureza, onde o pecado é um estado humano, que ele independe das ações humanas. E por fim, eu coloquei aqui, sei que não é o nome que o autor coloca, mas eu coloquei aqui para nós entendermos, comportamental com tendência. Os pecados eles seriam ações, mas apesar disso existiria uma tendência para o homem pecar por conta da sua natureza. Quem coloca essa primeira é o Andreasen, a segunda é o George Knight e a terceira é o Marvin C. Maxwell. Então, a pergunta que eu vou apresentar aqui, eu acredito que vai ajudar a entender isso, é se uma pessoa que não comete atos pecaminosos pode ser salva. Existe aqui uma tensão entre um Deus Santo, Todo-Poderoso, e o homem caído. Por que essa tensão? Porque a gente vai ver que a humanidade caída, a Bíblia ela coloca a humanidade como sendo caída, e ela coloca que nenhum homem é justo, que todos os homens possuem um coração falso e enganador, que eles são mentirosos desde o nascimento, são mortos nos pecados, rebeldes contra Deus e merecedores da morte. Ou seja, o homem depois da queda, ele ficou numa situação de total aversão a Deus, né? Uma total oposição a Deus. E a gente vê que esse ponto, do homem estar em aversão a Deus, ele cria um estado de rebelião contra Deus, ou seja, o homem se torna incompatível com Deus. Então, o homem é rebelde contra Deus, ele é inimigo de Deus, é hostil a Deus, e ele é afastado de Deus. E agora um ponto interessante é como um ser humano nasce. A Bíblia apresenta, em alguns momentos, a forma como o ser humano nasce. Ou seja, antes do ser humano praticar qualquer tipo de ação, ele já nasce com algumas características. Ele nasce em rebelião contra Deus, com relacionamento quebrado com Ele, e ele nasce culpado e condenado pelo pecado e afastado de Deus também. Em outras palavras, o ser humano ele já nasce em um estado de depravação, antes de ele cometer qualquer tipo de ato. Então a gente consegue ver aqui que pecado é mais do que uma ação, é um estado de natureza. Sendo assim, mesmo sem cometer atos pecaminosos, o homem necessita da justiça imputada de Cristo para ser aceito diante de Deus. Agora, vamos ver um pouquinho da visão de obras. Boas obras somente podem fazer alguém ser aceito diante de Deus? Por que essa pergunta de boas obras somente? A visão de pecado, ela vê o ponto negativo, o que eu não devo fazer, se a gente for considerar essa questão comportamental, para ser salvo. As obras seriam uma visão positiva, o que eu posso fazer para ser salvo. Então, vamos dar uma olhada aqui. Existem algumas visões das obras na última geração. Quanto à origem, uma das visões são as obras são exclusivas dos santos, e outra é que elas são resultados da obra do Espírito Santo, que apresenta isso aqui, é o Steger, num artigo muito conhecido que está naquele livro Futuro. A segunda visão, inclusive, é a opinião dele, né, o ponto que ele defende. E o segundo ponto seria quanto à importância. Essas obras seriam condição para o cumprimento do plano da redenção, Andreasen coloca isso, ora seriam circunstanciais ao plano da redenção. Pascal Rondelli já defende dessa forma. Agora, para o trabalho, nós vamos avaliar a premissa menos exigente. Será capaz de produzir obras que façam os homens ser aceitos diante de Deus. Por que a premissa menos exigente? Porque, obviamente, se é uma visão positiva, se você tem uma premissa mais exigente, você vai fazer mais coisas e os seus méritos, tecnicamente, seriam maiores, né? Dentro da pergunta que a gente fez para tentar entender. Então, a premissa menos exigente, ela vai incluir a mais exigente se ela for comprovada. Então, quais são as características? A Bíblia coloca algumas características das obras humanas. Entre elas, ela coloca que as obras humanas são trapo de imundícia, não fazem ninguém justo
e são como esterco. E isso é interessante porque o trabalho ele se propõe a estudar